Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um Papo Mais Lean e hoje a gente está fazendo num formato um pouco diferente. A gente resolveu gravar um vídeo, um formato de bate-papo aqui entre eu, o Cris e o Tomás. Daqui a pouco eu vou apresentar os dois para vocês. A gente vai falar sobre um assunto que muita gente pergunta para a gente, que é como é que eu coloco em prática os conceitos do Agro Mais Lean dentro dos escritórios, dentro de atividades de escritório. Porque, geralmente, o escritório da fazenda, o sistema administrativo, é um sistema que interfere em todos os outros sistemas. Ele é fornecedor de vários outros sistemas dentro da fazenda. Então, se a gente não tiver um trabalho bem organizado no administrativo, a gente vai impactar a fazenda como um todo. Inclusive, por conta disso, o que a gente tem recomendado nos últimos anos é que o trabalho da jornada seja iniciado pelo administrativo. Primeiro porque é um sistema que geralmente é menor dentro da fazenda, envolve menos pessoas. Geralmente o dono, o gerente tem atividades importantes que eles executam dentro do administrativo, então eles estão bem familiarizados com os processos. Além disso, se a gente tiver com o administrativo bem organizado, na hora que a gente for começar a jornada nos outros sistemas, o administrativo vai dar um suporte muito bom para os outros avançarem mais rápido. O que a gente vê que acontece de vez em quando é que quando a gente organiza os outros sistemas da fazenda e não organiza o administrativo, a jornada começa a encavalar porque o administrativo não dá conta de atender todas as necessidades, as demandas dos outros sistemas. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Só que aí, quando a gente começa a colocar em prática do administrativo, a gente começa a enfrentar uma série de desafios, dificuldades, por diversos fatores, porque os processos no administrativo não são tão visuais quanto na ordenha, em que você enxerga o processo acontecendo, as coisas acontecendo. Geralmente, no administrativo é mais difícil de ver como é que os processos acontecem. E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Para essa conversa, a gente chamou aqui o Tomás e o Cris, que trabalham exatamente com isso. O Cris é designer e faz toda a parte de comunicação dentro do AgroMaisLean, da Clínica do Leite, toda a parte de slides, painéis, o layout de todos os materiais que vocês recebem, é o Cris que faz. Ele é especialista em gestão visual, como fazer com que uma informação fique clara e visual para todo mundo que tem que receber aquela informação. E grande parte do trabalho do Cris é em escritório, na frente do computador. E também o Tomás. O Tomás, ele é diretor tanto da Clínica do Leite como da Escola AgroMaisLean e vem colocando em prática o modelo AgroMaisLean dentro do administrativo, da parte de tecnologia, do financeiro, dentro da Clínica do Leite. E tem várias histórias para contar para a gente e mostrar como é que eles vêm fazendo isso. Certo, pessoal? Certo, certo. Vamos lá, Henrique. Maravilha. Vamos contar um pouco de história aí para a turma. Tomás, conta um pouco para a gente quais são essas dificuldades que você enfrentou quando você começou a colocar em prática isso dentro do administrativo. Henrique, o que é mais difícil dentro das áreas de escritório administrativo é que o trabalho acontece dentro do computador. É o que você falou, o trabalho não é visível. E fica tudo dentro do computador. O computador tem a capacidade incrível de armazenar informações. Então, você não consegue ver o fluxo do trabalho direito, você não consegue ver o balanceamento de trabalho. Então, fica vários pontos que a gente olha dentro do trabalho deles, é uma geração de desperdícios. Podem ser gerações de desperdícios pequenas ou gerações de desperdícios muito grandes. Então, você tem, vou contar um exemplo que a gente tem lá na clínica, a gente tem a área de faturamento. Então, imagine uma área de faturamento que atende 2.000 clientes por mês. Realiza para o mesmo cliente alguns faturamentos. Então, são mais de 3.000 notas emitidas por mês. E tem uma pessoa que é responsável por esse processo. Boa parte do processo acontece de forma eletrônica, mas uma parte do processo necessita da intervenção dela, que é a Fernanda, que trabalha lá com a gente na clínica e na escola. O grande desafio com ela foi justamente tornar visível o trabalho dela. Quando você tem um volume de dados muito grande, como é que você vai tornar visível esse trabalho de forma organizada? Então, o que a gente teve que fazer é
inventar uma forma, através dos post-its, desenhar o fluxo de trabalho dela e, através de post-its, conseguir organizar a fila de trabalho dela, como ela ia entregar valor para o cliente dela. E isso aí foi bem interessante, porque quando a gente fez isso, ela teve consciência muito clara de quem era o cliente dela, que antes estava escondido dentro do computador. Ela achava que o cliente dela era a emissão de nota. Na verdade, o cliente dela, ela não tinha a visão de que o cliente dela era o cara na fazenda que tinha que receber aquela nota certinha no dia certo para ele conseguir pagar. Então, na hora que a gente tornou o fluxo de trabalho visível e ela viu na ponta desse trabalho o cliente, ela sacou, putz, agora eu estou vendo para quem eu estou trabalhando. Então, esse foi o primeiro desafio, tirar do trabalho e colocar o fluxo visível e mostrar para ela quem são os clientes dela. Então, essa foi uma atividade bem interessante. Outra coisa Maravilha. E um comentário sobre isso, geralmente o pessoal que trabalha no administrativo tem essa dificuldade de enxergar o cliente. Primeiro que, geralmente na fazenda, o administrativo tem muitos clientes. E aí que pedem coisas muito diferentes para o administrativo, né? Vem demandas de vários lados. Então, esse é um passo importante que o Tomás está colocando, da gente deixar claro quem é o cliente, que sejam vários, mas quem são os clientes, o que esses clientes esperam do trabalho do administrativo. Uma coisa em relação ao desperdício de movimentação, por exemplo, em questão de você enxergar os desperdícios dentro do computador, ele fica muito mais difícil mesmo, porque se você pega um processo físico ali, em que a pessoa anda de um canto para o outro, fica muito claro de você enxergar esse desperdício de movimentação dela. Já no computador, esse desperdício e muitos outros fica muito, muito difícil de enxergar mesmo. Então você tem que começar a treinar seu olho para isso. Nossa, é isso mesmo, Cris, é impressionante, porque o computador, você falou, é uma realidade muito presente, inclusive em nós, que eu trabalho muito com computador, o Henrique, você tem o que a gente chama de distratores, né? Coisas que te distraem. Não estou falando que você vai entrar num site para ver o último lançamento da roupa tal, mas você tem lá o WhatsApp no computador, você tem teu e-mail no computador. E aquilo gera distração para você. Então, você colocar, isso chama multitasking. Então, chega um WhatsApp de um cliente, você vai atender, aí você movimenta, volta para a tela que você estava fazendo. Isso tudo é movimentação, só que não está visível, está acontecendo uma movimentação dentro do teu computador. Chega um e-mail, você quer ler o e-mail, você está emitindo uma nota fiscal. Fernando, acontecia muito isso. Apita ali o computador. Apita o e-mail, ela vê que é um cliente importante da clínica, ela para a emissão daquela nota fiscal, e aquele cliente que está lá para receber aquela nota fiscal tem o trabalho dele parado, e ela vai olhar, não vai nem atender aquele cliente, ela está olhando para ver o que outro cliente está demandando. E o que aconteceu? Exatamente. Ela se movimentou, ela saiu para olhar um cliente, voltou, olhou outro cliente. E perdeu o foco muito, já. Cris. Acontece com você, Cris, esse tipo de coisa? Acontece. Nossa, direto. Direto. É muito comum a gente estar fazendo reunião, nós três, né? E aí aparece um outro cliente seu ligando, falando, não, eu preciso de alguma coisa, tal. É bem comum, né? Exatamente. Eu acho que esse talvez seja o principal desperdício que existe dentro do administrativo, né? É o de movimentação mental, da gente pular de uma tarefa para outra várias vezes ao longo do dia, seja porque a gente é interrompido ou porque existem essas distrações no computador. E de fato, no administrativo é mais difícil a gente enxergar os desperdícios porque eles estão escondidos em coisas que a gente não visualiza, né? Quando a gente está olhando na ordenha as pessoas se movimentando, a gente enxerga a movimentação. Um estoque grande de produtos, a gente enxerga uma prateleira cheia de produto que eu não estou usando, que está vencendo. Defeito, vaca com mastite, diarreia em bezerra, são coisas visuais. Mas no administrativo, essas coisas estão um pouco mais escondidas e a gente precisa calibrar o olhar para também enxergar, porque eles existem, né? Exatamente. E esse desperdício de movimentação, Henrique, Cris, tem estudos, eu li bastante, acho que o Henrique também leu. Na hora que você está executando uma tarefa, você muda de tarefa e você volta para executar essa tarefa, seu cérebro precisa de um tempo
para voltar a se conectar com aquela tarefa que você estava fazendo. Então, você tem um desperdício de tempo importante aí. E fora o risco de você cometer alguma inconsistência dentro da execução do teu processo. Então, o que a gente chama de multitarefas que você está realizando é uma coisa que vai te atrapalhar muito. Então, isso uma coisa que a gente conversa muito lá no administrativo, a partir do momento que você está fazendo uma coisa, começa ela e vai até o final. Então, você está atendendo um cliente seu interno da fazenda no administrativo, que é, por exemplo, fazer uma compra de um determinado medicamento ou determinado item, começa, faz as 3 cotações, vê, negocia preço e termina aquela tarefa. Não para ver o e-mail, não para atender o gerente da fazenda e termina aquela tarefa. E você vai ver como é impressionante, como você vai conseguindo, organizando isso, vai começar a sobrar tempo no teu dia. Porque justamente por isso, você está concentrado fazendo, você vai executar mais rápido, mais fácil, sem erros, e aquele processo não vai ter retrabalho. Então, é super importante essa questão de você evitar a movimentação dentro das suas atividades do administrativo. Exatamente. E quando a gente começa a enxergar essas coisas, e depois o Cris e o Tomás vão mostrar para vocês como é que eles fizeram para tornar esse trabalho mais visual, usando gestão visual para enxergar o que eu tenho que fazer, como é que eu priorizo as coisas, eu estou atendendo o meu cliente ou não. E aí, a partir do momento que a gente entendeu o que o cliente quer, e a gente tem claro o resultado que ele espera da gente, a gente começa a enxergar quais são os defeitos nesse produto que eu estou entregando para o meu cliente. Tem vários tipos de defeitos que acontecem no administrativo. Por exemplo, um relatório que está com informação errada, que pode ser, a causa disso pode ter sido um lançamento errado, um lançamento que não foi feito, um atraso nos lançamentos ali no computador, ou então falta de material, acabou algum produto, acabou o pré-dip no meio do ordenho, e não foi comprado mais. Daí tem aquela correria, sai comprar o produto e volta e paga mais caro. E aí a gente, para resolver esses defeitos, o que as pessoas costumam fazer é começar a burlar o sistema. Então, ele passa a comprar mais produto para não faltar. Só que não resolve, porque vai demorar mais para faltar, mas uma hora vai faltar. Porque você não eliminou a causa raiz. Né? E aí você gera outros desperdícios, né, para corrigir aquele defeito na entrega para o seu cliente ali. E você falando olhando isso dentro da fazenda, enxergar desperdícios na ordenha é muito mais fácil do que enxergar no administrativo. E quando você olha dentro do administrativo, ele tem uma geração de desperdício incrível e que esse desperdício tem um impacto muito grande na operação da fazenda, né? Muito curioso isso. É um desafio a gente grande. Já falou de vários tipos de desperdício. Então, superprodução, eu comprar mais do que o meu cliente precisa daquele produto. Movimentação, processos desnecessários. O Tomás estava contando para a gente de impressões, né, Tomás? Isso aí é interessante. A gente tem lá, no total, 80 pessoas, mas... Então, tem a folha de pagamento do mês. As pessoas recebem olerite. O que o pessoal lá do RH fazia? Eles imprimiam um olerite que eles recebiam no computador para guardar numa pasta, para que se um dia precisasse, ela tinha uma pasta com aquele mês com os olerites dentro. Aquela impressão não gerava valor algum. Ela não estava nem tornando o trabalho visual, que não era essa a intenção. Tem impressões que você faz para tornar o seu trabalho visual que são super importantes. Então, aquilo lá era desperdício puro, porque ela estava guardando uma folha de papel que tinha informação dentro do computador. Mas o que acontecia? Por que ela fez isso? Porque ela não tinha o 5S do computador dela. Então, o que eu conversei? Olha, primeiro vamos fazer o 5S do teu computador. Organizar as pastas onde você vai guardar as informações por mês. Então, ela olhou lá, janeiro, a folha de janeiro. Ela guardava os olerites das pessoas na folha de janeiro. E aí, depois de um tempo, ela começou a organizar melhor ainda. Ela colocou janeiro e separou pastinhas por departamento. Então, quando ela precisava daquela informação, ela entrava janeiro, departamento tal, e tal olerite da pessoa. Muito mais rápido
do que ela usar uma pasta física que estava num armário, gerando desperdício de trabalho desnecessário, de espaço, estoque, uma série de coisas, né? Exato, legal, cara. E esse é um outro tipo de movimentação, né? Você ficar procurando coisas dentro do computador. Tem que entrar em várias pastas. Né? É como se você estivesse dentro de uma oficina caçando uma ferramenta. É a mesma coisa, né? Exatamente. É muito comum. Tem outros tipos de desperdício. Então, estoque. Estoque acontece muito, mas não só estoque de produtos que a gente compra, mas estoque de trabalho esperando para ser executado. Então, a gente começa a acumular uma série de dados que a gente precisa lançar no sistema. E a gente vai gerando um estoque de dados para serem lançados, ou de notas que eu preciso pagar. E esse é um tipo de estoque que às vezes a gente não enxerga, mas ele está ali, né? E geralmente quando existe esse estoque, a gente tem um outro desperdício que é a espera. Eu tenho alguém esperando para aquilo lá ser feito. E eu pode ser alguém dentro da fazenda esperando para receber uma informação, um relatório, mas que eu estou com aquele estoque de dados para lançar e eu não consigo entregar isso para o meu cliente. Mas também tem muita espera de a pessoa que trabalha no administrativo não conseguir fazer o trabalho dela porque ela está esperando alguma aprovação de outra pessoa, do supervisor, do dono, do gerente. E eu lembro que isso acontecia muito com o Tomás, né? As pessoas precisavam muito da aprovação de outra pessoa para continuar o trabalho, né? Exatamente, Henrique. Eu ia falar justamente disso. Quando a gente foi olhar, a gente desenhou os processos como faz na fazenda. Põe um painel na parede, post-it, com as pessoas envolvidas no processo, desenhando o processo como ele era hoje. E aí eu começava a ver que tinham aprovações que eram aprovações de simplesmente uma assinatura que a pessoa nem via o que ela estava assinando. Aí eu perguntava, mas por que precisa dessa aprovação? Não, para ele ter ciência de que isso está acontecendo. Ué, mas ele não precisa, ele tem que ter ciência na hora que ele está executando aquela compra, de que ele está comprando, que a nota vai chegar, Na hora que ele fez esse processo todo, já comprou aquele determinado item, ele não precisa assinar uma nota fiscal para dizer que ele está aprovando aquele pagamento. No momento que ele fez a compra, ele já está aprovando aquela compra. E pronto. Não, porque precisa mostrar que aquilo tinha aprovação. Pô, as pessoas têm que trabalhar com confiança. O gerente da fazenda, o dono da fazenda, tem que confiar naquele cara que está mexendo no caixa da fazenda a ponto de que ele não precisa de uma aprovação. E aí o que acontecia? A gente tinha que ter a aprovação das pessoas das áreas ou da diretoria e aquele pagamento ficava aguardando. Tinha nota que a gente pagava com atraso, porque o aprovador, que não estava executando nenhuma atividade que gerava valor para o processo, estava viajando. Então, o que a gente fez? Tiramos essa raia de aprovação e conscientizamos todo mundo de que, no momento que ele estava fazendo a compra, ele já estava aprovando o pagamento daquela compra. Então, que fazia sentido haver uma assinatura para comprovar que a compra que ele tinha feito tinha que ser paga. Tiramos essa raia de aprovação e aí a coisa do pagamento fluiu muito mais fácil, com muito menos interação, e a gente nunca mais atrasou um pagamento por falta de aprovação, porque lá a gente não tem o problema do caixa, então não tem sentido nenhum a gente ter um atraso de pagamento de 2 dias para um fornecedor, porque faltava uma assinatura. E aí eu colocava para ela, se coloque na posição do fornecedor, ele é teu cliente desse processo. Se você atrasar 1 dia para ele, 100% de defeito no processo dele. Ele é teu cliente, ele quer receber em dia. O que teu cliente fornecedor quer? Receber no dia certo, no valor certo. E aí, quando você visualiza isso, você começa a limpar os processos são mais rápidos, né? Uma coisa super importante isso. Maravilha, Tomás. E é isso, né? Para você conseguir fazer isso, ter essa confiança, você tem que capacitar as pessoas que, principalmente quem faz a compra e faz os pagamentos na fazenda, ela saber enxergar o caixa. Né? Ela precisa enxergar o caixa, ela tem que ter competência para enxergar gastos que são necessários, gastos que são questionáveis. E aí ela passa a questionar o gasto antes de fazer a compra.
não Perfeito. depois que eu já fiz e aí tu não devia ter feito. E aí você faz, é aquele princípio de você garantir a qualidade desde o início. Começa certo, não empurra coisa ruim para frente para depois ser Perfeito. aprovado ou reprovado, né? Perfeito. Então, a gente tem que capacitar as pessoas no administrativo para enxergar isso. E a gente queria mostrar para vocês também um caso que aconteceu aí com o Cris, que foi um FCA aplicado a um trabalho de escritório. Então, o Cris vai contar um pouco para vocês. Cris, primeiro, conta o que é o seu trabalho. Tá, legal. Então eu trabalho na parte de comunicação, né? Tanto na Clínica do Leite quanto no Agro Mais Lean. E como o Henrique já mencionou, eu fico por conta de fazer vídeos, eu faço os slides, todos os materiais dos alunos, eu que monto. Então, eu tenho ali 2 clientes dentro do meu trabalho, né? Que é a Clínica do Leite e o Agro Mais Lean. É muito legal do jeito que você encerrou aí, Henrique, porque um dos meus maiores problemas é que eu não começava direito os meus trabalhos. Então, ia empurrando esses problemas e eu só ia enxergar eles no fim. E isso acabava gerando uma série de consequências para os meus clientes. Coisa que, na verdade, quando eu abri o meu FCA, eu descobri que eu nem conhecia quais eram os meus clientes, eu não tinha clareza quem eram meus clientes, e muito menos o que eles esperavam de mim. Então, quando eu abri o meu FCA, foi por conta do seguinte problema: eu tinha muito retrabalho nas minhas tarefas. Eu fazia as minhas tarefas, chegava na hora de apresentar para os solicitantes ali, para os meus clientes, eles não é aquilo que eles queriam. Então, voltava tudo de novo, eu tinha que às vezes refazer um trabalho inteiro, e isso acabava gerando um estoque gigante de demandas, né, que eu não conseguia atender. E eu raramente conseguia entregar o que o cliente precisava de primeira, assim. Esse foi o principal motivo, o problema do FCA que eu queria resolver. Ô, Cris, deixa eu linkar com um pouco com a fazenda, mas isso que o Cris está colocando é exatamente o que acontece quando alguém na fazenda pede para o administrativo comprar alguma coisa, a hora que o produto chega na fazenda, quem solicitou aquela compra olha e fala, não, mas não era bem isso aqui que eu queria. Volta e tem que comprar de novo. Então, a pessoa do administrativo já gastou fazendo as cotações, a compra, talvez foi buscar na cidade e voltou, a hora que era para entregar para o cliente dela, o cliente reprovou aquele trabalho. É o que acontecia com o Cris, né, Cris? Então, o professor Paulo precisava de um slide, e o Cris tinha que montar um slide para dar uma aula. O Cris montava, a hora que entregava o slide para o professor, não, Cris, não era isso daqui que eu queria, é diferente. Aí o Cris tem que, de novo, refazer aquele slide. Só que enquanto ele está refazendo esse, tem um monte de outras solicitações que estão chegando. E aí não dá tempo, o Cris estava sem tempo, né, Cris, de entregar tudo que os clientes queriam. E quando entregava, ele entregava com defeito. É isso aí. Entregava com defeito. Então, o primeiro passo quando eu abri o FCA foi justamente saber conhecer esses clientes meus, definir esses clientes e conversar com eles, sentar com eles e entender o que eles precisam realmente de mim. Então, conversando com eles, a gente chegou que eles precisavam de mim um produto, uma comunicação nesse produto que fosse clara, né? Porque todos os produtos relacionados à comunicação que passassem uma mensagem clara, fosse no prazo que ele precisasse ali, né? Às vezes precisa mandar um e-mail amanhã, ou os slides vai ter aula nessa semana aqui, então precisa estar pronto esses slides. E outro é que tenha que seguir a identidade da marca, né? Tanto da Clínica do Leite tem que seguir ali a identidade da Clínica do Leite, quanto do Agro Mais Lean tem que seguir a identidade dele. Então, essas são as 3 ali principais coisas que eu precisava entregar para o meu cliente. Depois de ter decidido isso, eu comecei a desenhar o meu processo de design como eu fazia naquela hora, naquele momento. Então eu desenhei ele na lousa e comecei a ver em quais etapas, comecei a circular ali com o vermelho, quais etapas ali que estava
dando os problemas. A gente chegou que tinha 2 etapas que faziam todo o processo, eram 2 etapas iniciais, inclusive, do processo, que fazia todo o resto ali, que é o que eu falei no início. Começava já errado e eu, por fim, entregava uma coisa errada, que é a etapa de alinhamento. Eu não estava alinhando com os envolvidos na demanda. Às vezes tinha mais um envolvido na demanda e eu conversava apenas com um, chegava ali no fim e não era o que eles pediam. E tinha a etapa também de priorização. Como vinha muita demanda para mim, às vezes eu pegava ali alguma demanda que eu achava que podia ser mais rápida até, começava a produzir, entregava às vezes com defeitos, tinha que produzir de novo, e quando entregava certo, na verdade tinha tantas outras coisas que era mais importante entregar, que no fim aquilo lá podia ter deixado e focar realmente no que era valor ali para os clientes. Então, olha que bacana, pessoal. O Cris não estava entregando para o cliente dele o que o cliente queria. Tinha defeito no produto e aí isso era medido, né? O Cris tinha um indicador lá de número de defeitos que você estava entregando para os seus clientes. E aí você primeiro entendeu o que o seu cliente queria e mapeou o processo que você precisava fazer para atender aquela demanda. E viu que tinham 2 causas que estavam gerando aqueles defeitos. Um era o alinhamento e outra era a priorização do trabalho. E aí, depois que você identificou essas causas, quais foram as ações que você decidiu fazer para eliminar essas causas? O que você fez? Legal. Bom, daí saiu um monte de ações, mas além dos 5S aí que o Tomás mencionou já no computador, que era uma bagunça, então eu tinha muito tempo ali procurando as coisas no meu computador. Outra delas foi redesenhar o processo. Então foi aí que surgiu esse painel aqui, que é um painel que na parte superior dele tem o meu processo de design aqui, redesenhado, né? Depois que eu identifiquei quais etapas tinham as falhas, eu redesenhei ele. E aqui embaixo é o processo em colunas em que eu vou avançando aqui as minhas tarefas. Primeiro eu vou explicar aqui o processo. Então esse é um processo que eu dividi em 3 raias, né? Então eu tenho o cliente, eu tenho o Augusto aqui, que é barra time, e a comunicação. O cliente é qualquer pessoa do laboratório ou do Agro Mais Lean que me peça alguma demanda. Qualquer material que ele precise, ele vai solicitar essa demanda aqui no painel. Ele vai colocar aqui no painel de solicitação, solicitar. Daí, essa era uma etapa crítica, né, que eu comentei, que não tinha uma prioridade as minhas tarefas. Eu ia pegando as tarefas e muitas vezes eu passava alguma tarefa que nem era tão importante fazer naquele momento, justamente por não ter a priorização clara disso. E quem tem essa priorização clara, né? Quando nas nossas conversas a gente chegou à conclusão que o Augusto tem uma visão muito clara do que é realmente, de forma geral, assim, valor ali para o laboratório. E o Henrique fica com a priorização também das tarefas do Agro Mais Lean. Então, eu adicionei essa etapa aqui, essa raia, em que o Augusto e o Henrique prioriza as solicitações de acordo com o que é o mais valor, tanto para o laboratório quanto ali para o Agro Mais Lean. E daí vem a etapa aqui da comunicação, que daí eu faço a reunião de alinhamento antes de começar a produzir o material, que também é um problema que eu já comentei, que eu fazia as coisas sem alinhamento, chegava lá no final e não entregava o que o cliente tinha pedido. Então, daí vem aqui uma etapa de, durante a reunião, a gente vê se tem todos os materiais necessários para fazer aquela demanda. Se tiver, o solicitante envia todos esses materiais para mim, seja texto, imagem, qualquer coisa que ele tenha ali, que ele precise que tenha naquele material. Volta para mim isso aqui, eu produzo o material, envio para o cliente. Se tiver aprovado, a gente finaliza aquela demanda. Se não, a gente alinha novamente, e isso aqui é uma anomalia de retrabalho. Por que aqui não foi alinhado o suficiente? Então a gente vai voltar aqui para fazer reunião de alinhamento e vamos entender isso, o que aconteceu aí, para que uma próxima vez a gente não tenha o mesmo problema. E aqui, se não tiver todos os materiais suficientes para fazer aquela demanda, a gente vai precisar produzir os materiais necessários ainda
para fazer aquela demanda. Então, isso é uma coisa também que ficou clara para a gente. Às vezes a gente começava a criar aqui algum material, só que chegava no meio do material ali, faltavam coisas para concluir ele e isso travava todo o processo. Como é que a gente vem falando disso, né? De você tirar aquilo que está no computador, você tornar visual, para enxergar onde é que o processo está travando. Como é que esse painel ajudou você a enxergar essas coisas? Legal, Henrique. Essa é uma pergunta muito bacana também, porque basta olhar para o painel e você já consegue ver em quais colunas é, existem muitos post-its nela. Então, isso já é aí um indicativo de estoque. Então, como eu já comentei anteriormente, cada coluna dessa pertence a uma etapa aqui do processo, de forma certinha. Então, eu consigo avançar com as minhas tarefas de forma muito clara aqui. Todas as tarefas que solicitam estão aqui, né? E essa é uma etapa legal, porque aqui tanto o Henrique quanto o Augusto, que priorizam essas tarefas, eles conseguem vir aqui no meu painel, olhar todas as solicitações que eu tenho e colocar isso aqui na ordem que eles querem que eu produza. Então, eu não me preocupo necessariamente com essas duas colunas aqui. O que eu tenho que me preocupar, na verdade, é com a primeira tarefa que eu tenho aqui em priorizar para mim ir puxando e concluindo ela. Então, eu puxo ela aqui para a minha etapa de alinhamento, produzo ela. Depois de um tempo eu até fiz essas separações aqui durante a semana, para mim já conseguir meio que às vezes planejar. Eu posso, vamos supor que eu precise conversar com o Vitor e ele só vai conseguir falar comigo na terça. Então eu posso já colocar aqui uma das tarefas priorizadas para que eu já possa ir me organizando durante a semana também. Então aqui segue todo esse processo. Depois ele vem aqui para produzir material e assim vai seguindo. Uma coisa muito bacana que ficou de enxergar nesse painel quando a gente fez ele é que ficou muito fácil de ver em quais etapas tinha um estoque de tarefa. Por exemplo, uma etapa que costuma ficar com muito estoque de tarefa é nessa etapa de aprovar aqui o material. Acaba ficando bastante solicitações aqui e isso faz com que eu não tenha certeza ainda se isso foi aprovado ou não e eu já vou ir fazendo outras tarefas, outras tarefas, outras tarefas. Às vezes passa uma semana e aquele material ainda não foi aprovado, daí de repente esse material pode não ter sido aprovado e já passou uma semana já, eu posso já não estar mais com o alinhamento dele claro na minha cabeça, e isso faz com que quando eu pegue ele eu tenha que realinhar ali novamente. Às vezes a própria pessoa já também não está com a coisa fresca na cabeça. Então isso é muito importante, porque a gente já consegue enxergar o tanto de desperdício que não aprovar uma tarefa ali rápido pode gerar. Isso em qualquer uma aqui das ocasiões, né? Às vezes fica muitas solicitações travadas nesse produzir material necessário, que isso faz com que trave a produção real do material. Então, essa visão foi muito importante com esse painel aqui. Quando você começou a fazer, Cris, quais eram os pontos que mais encavalavam o processo, que não estava dando fluxo, depois que você começou a usar esse painel? Antigamente, uma etapa que travava demais era a etapa de produzir material. Justamente porque para mim produzir esse material, tem uma série de informações que eu preciso ter para mim fazer ele com clareza. E era justamente a falta de clareza que me impedia de avançar com o material. Fosse por falta de alinhamento correto, então eu não sabia o que fazer, então isso me travava muito. Fosse também por falta de ter todos os materiais necessários que eu precisava ter para criar esse material final. Então, às vezes eu estou criando um folder, esse material precisa de fotos, precisa de texto, precisa de qualquer coisa que ele precise ali. E, e isso faltava às vezes e eu já começava a produzir o material sem ter tudo isso. Então, ali no meio da criação do material, isso fazia essa falta e eu ficava ali travado sem saber o que fazer. Eu tinha que voltar para alinhar com a pessoa porque estava faltando alguma coisa. E nisso ficava aqui um vai e volta nesse processo que só atrasava. Ou seja, é um desperdício muito grande. Hoje em dia eu consigo muito bem ver isso. Se eu tô com uma demanda aqui e ele precisa voltar para cá ou precisa voltar para cá,
Isso já é uma anomalia, já de que não foi alinhado bem o suficiente e a gente não conseguiu enxergar nesse alinhamento quais materiais estavam faltando ali para concluir aquela solicitação. Cris, e como é que você padronizou? Agora, essa etapa de alinhamento é uma etapa crítica, né? E você padronizou ela. Como é que você padronizou essa etapa? Legal. A parte de alinhamento sempre foi um problema muito grande, porque além de antigamente eu não ter essa etapa aqui bem definida no meu processo, esse alinhamento ele é muito específico de solicitação para solicitação. Se eu preciso criar um e-mail, as informações que eu preciso ter nesse e-mail não são as mesmas que eu preciso para criar um folder ou para criar uma página no nosso site. Então, isso é uma coisa muito específica de solicitação para solicitação. Então, o que eu fiz com o tempo foi criar pequenos roteiros ali e pequenas listas de coisas que eu preciso ter para criar aquela solicitação. Então, para um e-mail eu já tenho perguntas já estruturadas do que eu preciso saber do meu cliente para que eu possa entregar o que ele quer e ele possa aprovar essa solicitação. Um exemplo muito bacana aqui que a gente tem, um exemplo muito bacana que a gente tem é a nossa produção de conteúdo para o Papo Mais Lean. E justamente por ele ser uma tarefa recorrente, né? Porque toda semana ali a gente está produzindo algum material para poder enviar. A gente pensou em fazer, de fato, um Kanban só para ele ali, com um roteirinho bem explicadinho do que precisa ser feito. Que é esse Kanban aqui. Então, eu tenho aqui Kanban do Papo Mais Lean 1, daí parte 1 de 2, né? E aqui atrás fica a parte 2 de 2. E a gente criou, de fato, 5 Kanbans aí, né? Porque tem meses que a gente tem até 5 semanas. Então, a gente tem o Papo Mais Lean 1, 2, 3, 4, 5 daquele mês. Então, a gente já começa aqui com o nosso primeira etapa sendo o resultado esperado, com algumas perguntas que a gente precisa responder para que aquele material seja produzido. Novamente, no Papo Mais Lean a gente tinha muito problema de produzir já o material sem definir, sem ter o alinhamento ali para entender qual que é realmente o resultado esperado daquele Papo Mais Lean. E isso fazia ter o retrabalho aí de ter que realinhar e reproduzir aquele material. Novamente, aí a etapa de alinhamento acaba sendo extremamente necessária. E esse Kanban que ajudou bastante a gente. Porque depois de alinhado e definido com clareza o resultado esperado, a gente vai para o formato de conteúdo, né? Como que é a melhor forma de transmitir esse resultado que a gente quer. Se é por vídeo, se é por podcast ou um artigo. Aqui a gente planeja o conteúdo e nesse planejamento, antes de produzir ainda, a gente já faz a revisão do roteiro e a revisão do conteúdo aqui, para ter certeza de que o, o planejamento nosso está alinhado aqui com o nosso resultado esperado daquele Papo Mais Lean. E virando aqui para a parte 2, a gente tem aqui as informações para publicação. Então a gente já dá um título para esse conteúdo produzido, a pessoa que produziu o conteúdo já dá um título, dá uma breve descrição daquele conteúdo para a gente poder enviar no WhatsApp, para a gente poder pôr no nosso blog. A gente já tem uma etapa aqui também de revisão do conteúdo e da gramática aqui, que a gente vai publicar. E por fim, uma etapa muito importante aqui para a gente é essa etapa aqui de lições aprendidas, que a gente resolveu fazer sempre após publicar um Papo Mais Lean. Essa é uma etapa muito importante porque ajuda a gente a evoluir a cada conteúdo, seja no processo aqui, né, em como que a gente está produzindo isso, se tem como a gente melhorar esse processo nosso para produzir de forma mais rápida e melhor, ou seja aqui no próprio conteúdo, no próprio resultado esperado aqui, as informações que a gente está passando, se a gente pode passar essas informações de uma forma melhor e enfim. Então esse aqui é um exemplo claro aqui de um roteiro de alinhamento, né? Dessa etapa aqui de alinhamento, para que as coisas saiam da forma que a gente conversou no alinhamento. Legal, Cris. Muito bacana. E vejam, pessoal, que esse tipo de coisa que o Cris está mostrando, é claro que isso foi feito para o processo do Cris.
e foi adaptado. Essas ferramentas todas foram coisas que o Cris foi criando ao longo do tempo para ajudar a facilitar o trabalho dele, para que ele entregasse um resultado melhor para o cliente. Isso a gente tem que criar, usar a imaginação para ver como é que eu posso tornar o trabalho do administrativo mais visual e como é que eu padronizo as partes do administrativo. Imagina um painel igualzinho esse do Cris para compras, em que a solicitação é um pedido de compra. E esse pedido de compra vai andando ao longo do processo, uma parte de, por exemplo, cotação, aprovação dessa compra, e ele vai caminhando até que no final tenha a compra recebida e organizada no estoque. Aquilo que eu queria comprar, recebido e organizado no estoque. Eu posso acompanhar esse processo de compra de uma forma visual, usando inclusive esse modelo de Kanban que o Cris fez. Só que aí a gente pode começar a ter Kanbans padronizados. Se eu tenho um medicamento, que toda vez eu compro o mesmo medicamento, eu tenho o Kanban daquele medicamento que fica lá no estoque, a hora que eu preciso comprar, eu tiro lá do estoque e venho e prego no painel da pessoa que vai comprar. E essa pessoa segue o processo. Então, a gente pode usar esse tipo de ferramenta que o Cris está mostrando para vocês para tornar o trabalho do administrativo mais visual, para a gente enxergar os desperdícios, enxergar estoque, movimentação, espera, defeito, todos os outros desperdícios que a gente pode ter aí dentro de um processo. Então, pessoal, a gente quis gravar esse vídeo contando um pouco de como a gente adaptou as ferramentas, os conceitos do modelo para a realidade do nosso trabalho em escritório, seja do administrativo, financeiro, seja do Cris na parte de comunicação, mas para vocês verem que é perfeitamente possível a gente usar o mesmo modelo que a gente está colocando em prática na ordenha, na alimentação, nos outros setores da fazenda, também dentro do administrativo, com essa cabeça de focar no cliente, entender o que o meu cliente quer, entender qual que é o meu processo, encontrar anomalias e desperdícios dentro do meu processo e começar a melhorar isso todos os dias. Então, eu queria deixar um desafio para vocês colocarem isso em prática. Façam isso que a gente está contando para vocês dentro do administrativo da fazenda e contem para a gente como é que está sendo. Como é que está sendo esse processo, compartilhem as dificuldades, os desafios. A gente está à disposição de ajudar, tirar dúvidas. Se for preciso gravar outros podcasts, tem mais 250 casos diferentes do administrativo. Nossa, muito. Mas o que eles podem contar para vocês aí, né? Muito. Nossa, e bastante. É isso. Muito bom, pessoal. Muito legal, Um muito legal. abraço para todo mundo. A gente se vê no próximo Papo Mais Lean. Legal. Obrigado, pessoal. Até mais. Até.